Hoje eu quero fazer um bate-papo aqui com vocês, inclusive aproveitando e pegando um tema que está muito em alta, né, nesses últimos dias, mas é um tema que a gente consegue perfeitamente conectar, né, com os temas que são aqui do canal. Então eu quero fazer uma análise psicológica, né, simbólica e metafórica sobre o que estão falando sobre o show da Madonna, sobre os rituais satânicos e etc. Né? Até porque, como eu mencionei, ciência, psicologia, espiritualidade são os temas que a gente trabalha aqui no canal. Primeiro eu quero começar trazendo aqui para vocês, e como eu falei, é um bate-papo, uma reflexão que eu quero compartilhar e como eu sempre faço aqui, incentivar que você também faça suas reflexões críticas. Eu não sou, fã da Madonna. Eu já tive, assim, fãs na minha vida, para não falar que não, mas hoje eu mudei um pouco essa percepção. Eu não tenho, eu não costumo ter essa atitude ou esse comportamento de idolatria, mas eu já tive bastante. Por exemplo, com o Michael, eu fiquei muito mal quando o Michael morreu. O Chaves também, eu lembro que no dia do enterro dele, eu gostava muito do Chaves, eu tinha toda a coleção do Chaves. Eu peguei toda a minha coleção, coloquei na sala, fiquei assistindo velório, enterro, e chorava, lá. E depois, quando eu fui pesquisando, né, a gente vai vendo que todo ser humano tem o seu lado luz e sombra. Então, quando você olha um pouquinho a história do Michael, você vai falar, cara, o cara fez muita coisa bacana, mas ele também tem aquele ladozinho, os seus deslizes, né? Assim como teve o Chaves, assim como tem a Madonna, assim como eu tenho, você tem. Então, são coisas, né, que a gente às vezes faz na nossa vida que em um dado momento, a vida mesmo, né, proporciona para que a gente possa olhar para aquilo, a gente corrige, a gente se perdoa quem tem para perdoar, não tem mais aquele tipo de comportamento e segue o jogo, tá? A questão do show da Madonna e sobre as pessoas estarem falando sobre ser um ritual satânico. O que eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês, pessoal, é o seguinte. A gente já falou e abordou aqui em outros conteúdos, principalmente quando a gente aborda e trabalha pela abordagem da psicologia analítica, a gente fala sobre a persona, né? A persona é essa máscara, esse papel que a gente veste para a gente poder transitar em diferentes áreas da nossa vida. Porque às vezes tem momentos que a gente tem que assumir um papel, por exemplo, de mãe, de pai, de filho, de companheiro, né? De esposa, de funcionário, de empresário, de empreendedor, e a gente vai transitando por esses papéis. Com a Madonna não é diferente. Você tem a Madonna na vida pessoal, você tem a Madonna dentro, por exemplo, de uma religião que ela segue ou que ela exerce, você tem a Madonna como uma figura pública, como uma artista que leva para o palco, né, a arte. E o que a Madonna faz? Por meio do show dela, né, por meio da arte, por meio da cultura. A Madonna também faz um trabalho social, e eu quero explorar justamente isso. Enquanto o pessoal está atacando, falando que aquilo é um ritual satânico, que a Madonna é satanista e etc, vamos agora olhar para o outro lado? Vamos sair dessa unilateralidade, pegar essas duas pontas, puxar aqui para o meio, fazer uma reflexão sobre isso? A Madonna, quando você olha ali para o show dela, todo aquele contexto que é simbólico, o que a Madonna está fazendo? A Madonna, ela está fazendo uma crítica à Igreja Católica. A Madonna faz uma crítica à Igreja Católica, ao Vaticano. Porque antigamente, e aí a gente tem que estudar, né? Tem que buscar em livros, tem que buscar na história. A Madonna está fazendo uma crítica pelas missas negras que aconteciam antigamente. E quando a gente fala em missas negras, né, ou quando a gente fala, por exemplo, magia negra, magia branca, é um outro ponto que nos chama, né, nos convida também para estudar. Né? Por que o que é associado ao branco é bom, né, magia branca é boa, magia negra é ruim? Missa branca, missa negra, né? Normalmente não se fala missa branca, só se fala missa. Mas aí acrescentam tudo aquilo que é o oposto à missa, que digamos que é correto, a gente coloca o título de missa negra, tá? Então, nessas missas negras, nesses rituais satânicos que eram praticados por papas e padres, havia sim, tá? Rituais
com mulheres, com crianças, mulheres grávidas, né? Se utilizava ali as crianças, as placentas, um show de horror, né? Um ritual ali, matando pessoas, matando mulheres, matando crianças, em nome de algo que eles definem dentro de um contexto, né? Como ruim, como satânico. Vão percebendo como que isso são níveis de consciência, né? E como que a gente consegue, dentro dessa visão também, trazer essa abordagem arquetípica, quando a gente fala dos arquétipos. Então acontecia isso, tá? Lá atrás. E a Madonna, ela traz para o palco essa crítica, tá? E as pessoas, quando não têm esse entendimento, ou quando não têm esse conhecimento, associa rapidamente a algo do diabo, do demônio, né? E aí as pessoas começam a atacar. Então, a partir do momento que a gente está entendendo que esse é um tipo de ritual, né? Que dentro de um contexto histórico aconteceu, e aí também vai ter bastante discussões sobre isso. Quando a Madonna começa a levar isso, né, a público, nos seus shows, né, no palco, ela abre muita porta também para os estudiosos, tá? Porque, diferente do que estão falando, que a Madonna é satanista e que ela tá fazendo ali no palco, né, no show, um ritual satânico, a Madonna, ela estuda judaísmo, a Madonna, ela estuda budismo, a Madonna, ela estuda hinduísmo. Inclusive, faço uma ressalva aqui, e algumas pequenas críticas, que como sempre são para reflexões. Tem muitas pessoas que se apropriam do nome da Madonna para vender cursos de cabala. Tem muitos espiritualistas que fazem isso. A Madonna, em um dado momento, ela se distancia, tá, dali daquele centro onde ela praticava os estudos de cabala, tá? E por que ela se distancia? Aí a gente precisa entender. Então, às vezes as pessoas usam o nome da Madonna, da própria Madonna, que se distanciou de algo. E aí você tem que pesquisar para saber por que ela se distanciou, para vender cursos para vocês aqui de cabala. Com isso, eu não quero dizer que a cabala por si só não tenha um ensinamento, né, algo profundo ali que possa contribuir para a nossa vida. Muito pelo contrário, tá? Eu já estudei cabala, tá? Sou especialista, né? Sou cabalista? Não sou. Mas falo para vocês, tem muita coisa profunda que você extrai dali, muito aprendizado, muitas coisas que te fazem pensar, que te levam para uma reflexão e para uma visão diferente de mundo, você entendeu? Mas tem pessoas que se apropriam disso, fazem marketing através da Madonna para te vender alguma coisa. E às vezes, e na maioria das vezes, né, também não vou dizer que é geral, a maioria dessas pessoas não são de fato cabalistas. Elas pegam ali um conteúdo, faz um mix e vende para você como se fosse uma verdade absoluta. Quando a gente fala de religião, a religião em si, quando ela é tradicional, gente, é profundo, você tem que seguir à risca ali o que é. Isso serve para tudo. Se for seguir à risca, por exemplo, o judaísmo, cara, você tem que estudar com alguém que realmente é judeu, o cara vai seguir à risca aquilo. Mesma coisa serve para budismo, islamismo, hinduísmo, e assim sucessivamente, né? Até mesmo cristianismo, protestantismo, e assim vai, tá? Então ela estuda bastante, né, diversas religiões, e ela leva para o palco, por meio do quê? Da arte, da cultura, críticas. Mas os fanáticos, e perdoe-me, eu não quero ofender ninguém, tá? E me desculpa se de repente em algum momento aqui no vídeo você se sentiu ofendido. A minha intenção aqui é que você pense, que você reflita. Eu quero o seu bem, eu quero o meu bem, eu quero o bem de todos nós. E para isso a gente precisa se dedicar, a gente precisa estudar, porque senão a gente não muda as nossas vidas, a gente não muda a nossa sociedade. Então agora tem pessoas, inclusive veio um grande, todo-poderoso e associou o quê? Associou esse show, né, dizendo que o que aconteceu ali no show era rituais satânicos envolvendo a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Gente, me desculpa, a pessoa que chega e fala isso é de uma canalice, né? As pessoas estão associando o show da Madonna
né, com ritual satânico, envolvendo outras religiões, inclusive de matriz africana, que eu acabei de falar aqui, eu dei o exemplo. Por que missa negra? Por que magia negra? Você entendeu? E dizendo também que no ritual foi utilizado os corpos das pessoas do Rio Grande do Sul. Cara, se a gente acabou de fazer uma reflexão que dentro de um contexto histórico isso já acontecia por papas e padres, não é de uma canalice tremenda a pessoa querer associar isso a um determinado partido específico ou a uma determinada religião? Tá cheio de pastores e pastoras dizendo que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é por conta de muitas religiões ali de macumba nessas áreas. Gente, me desculpa. Se isso não for uma tremenda canalice, essas pessoas elas só podem, tá, ser muito desprovidas cognitivamente, sabe? Então, esses conhecimentos um pouco mais profundos, e pensa assim, ó, tudo vai ter o seu lado luz e sombra. A religião, por melhor que ela seja, e tá tudo bem, tá? Se você tem uma religião, tá tudo bem se você segue um dogma, tá tudo bem se você segue uma doutrina, tá? Mas se você procurar estudar, você vai encontrar a sombra dessa religião, dessa doutrina, desse dogma. Assim, quando você faz um trabalho de autoconhecimento, né, quando você faz um processo de análise, de psicoterapia, você também identifica em você o lado luz e sombra. Então tudo vai ter o seu lado luz e sombra. O problema é que quando você está muito fechado, quando você está muito mergulhado dentro de um dogma, dentro de uma doutrina, o seu líder não vai trazer para você esses aspectos de sombra. E muito provavelmente, se você questionar, você não vai ter resposta. Então, antes de você sair falando, e outra coisa, em respeito, gente, pelo amor de Deus, cadê a empatia com as famílias do Rio Grande do Sul? Sobretudo com as pessoas que morreram. Então você simplesmente chegar, trazer essa notícia e jogar assim, ó, pau! Que falta de empatia com essas famílias, que falta de empatia com essas pessoas. Tenta se colocar, porque você não vai conseguir, mas tenta, faça esse exercício. Imagina você tá de boa, você tá sentado, né? De boa não, vamos supor que você perdeu alguém da sua família, né? Lá na tragédia, você não vai estar de boa. Mas aí de repente vem uma informação, nossa, usaram o corpo do seu filho, da sua filha, dos seus pais para fazer um ritual. Cara, as pessoas já estão em extrema dificuldade lá. Imagina você receber esse tipo de notícia. Então, eu minimamente penso assim, se você tem alguma informação, e se você recebeu essa informação, antes de você cuspir, assim, na mídia, para fazer um marketing pesado com isso, pega essa informação para você, vai validar. Se você tem caminhos, se você tem condições, principalmente, de abrir caminhos para chegar onde tem que chegar, leva essa informação lá e fala assim, cara, vamos investigar isso daqui, vamos trabalhar, porque eu tenho essas informações. Profecias a gente recebe sempre. E aí é onde a gente tem que ter de novo a nossa análise crítica, a nossa reflexão. Por quê? A gente está vendo agora, principalmente agora, profecias, né, de novo, de um pessoal aí falando que vai acontecer mais em outros estados e lá. Ó, eu já ouvi uma pastora falando que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer no Rio de Janeiro, vai acontecer em Minas e não lembro lá o outro que ela falou, tá? E só vai acontecer por conta das macumbas, é assim que ela fala. Então, quando você fala de macumba, minhas senhoras, primeiro a senhora tem a coragem, então, também, de assumir e chegar aqui na frente das câmeras e falar que você está com preconceito religioso. Porque quando você fala normalmente de macumba, você está associando a quem? Aos terreiros de candomblé e aos terreiros de macumba. Então, pelo menos, você tenha coragem nessa sua cara e seja clara para você poder falar, para você se expressar. Mas aí talvez você não consiga, né? Então, veja que absurdo. Então, por exemplo, nesse caso, estou falando que não existe profecias, também não. Também não, sabe por quê? Porque dentro dos estudos a gente já sabe que existe o quê? A comunicação não local. E talvez você já tenha
tido, né, ou experimentado esse cenário, né? Talvez você já teve essa experiência na sua vida. Em que sentido? Pode ser com coisas simples e também pode ser com coisas mais profundas, né? De repente você estava pensando em alguém e essa pessoa te liga, né? Pode ter coisas que realmente elas não tenham significados, mas às vezes acontece o quê? A sincronicidade, que é um evento que carrega, né, para quem vivenciou essa sincronicidade, um sentido, então existe um significado, e ela acontece como? Ela é acausal, não significa que esse evento causou esse evento, não. Um evento acausal gerou um significado em alguma determinada situação. Então, tem pessoas que trazem, vamos dizer assim, não sei se é correto falar boas profecias, né? Mas profecias que dá pra gente fazer uma reflexão, tá? Tem pessoas que brincam com isso, que só querem ganhar likes, visualizações e comentários? Tem pessoas que elas só querem, através do seu comportamento, expor uma profecia só para causar medo nas pessoas, colocar pânico. Existe. Cabe a gente avaliar dentro de cada uma delas. Eu, por exemplo, vi não sei se é padre, se é diácono, não sei. Ele é muito apegado à Nossa Senhora Aparecida. Então perceba, todas essas nuances que eu tô falando dá pra gente ir trabalhando com os arquétipos do inconsciente coletivo, que são temas que a gente fala aqui no vídeo. Então, para ele tem essa conexão, tá? E ele traz algumas profecias. Só que quando ele traz, perceba a diferença, né, de quem está trazendo a profecia. Ele traz, mas ele não traz no sentido de tumultuar, de causar pânico. Pelo contrário, você percebe até pelo comportamento dele, pela fala dele, ele fala, gente, eu estou trazendo isso, e ele deixa claro. Ele fala, não é para causar medo e pânico para todo mundo. Muito pelo contrário, é para a gente se aproximar da Nossa Senhora, para a gente se aproximar de Jesus Cristo. Pessoal, vamos nos converter. Se você para e faz uma reflexão dentro do que ele está falando, gente, quando ele fala se converter, e quando a gente vê o converter, né, que os religiosos usam para falarem na Bíblia, volte-se para Deus, volte-se para Jesus, a gente está falando de consciência, meus amigos. É para a gente ter a consciência de Cristo, você entendeu? A consciência de Buda, você entendeu? De tantos outros mestres que passaram. Jesus nunca nos abandonou, muito pelo contrário, eles deixaram algo muito maior, né? Jesus, como eu falei, Buda, deixaram algo muito maior do que suas presenças. Deixaram para nós as suas consciências. Porque quando você vê comportamento de Jesus, quando você vê comportamento de Buda, eles estão nos ensinando a olhar para dentro de nós. Eles estão nos ensinando como que a gente cura as nossas dores, os nossos sofrimentos, como que a gente para com as guerras, como que a gente para com as destruições. Essa é a consciência de Cristo. Se converter é isso. É ampliar a sua consciência. É mudar a sua visão de mundo. Nós precisamos entender que nós somos seres do quê? De relações. A gente precisa saber se relacionar com o outro, com o próximo, com o meio ambiente, com os animais. E o que é que a gente está fazendo? A gente tem garimpo ilegal, a gente tem mineração ilegal, a gente destrói o meio ambiente, a gente destrói a natureza, a gente destrói os nossos irmãos por conta de espaço, de terra, por conta de religião. Vocês entendem? Dentro de cada um de nós existem as forças, que é essa que o pessoal da religião chama, e da espiritualidade também, né? Vai chamar, a espiritualidade vai falar os negativos, né? E os religiosos vão falar Deus e o diabo. Tente fazer um exercício. Essas forças arquetípicas estão dentro de nós. Onde você colocar essa força, do jeito que você colocar, ela vai se manifestar. Como que você está canalizando essa força, essa energia dentro de você? Você está conseguindo canalizar, direcionar para construir? Ou você está usando para destruir?
E às vezes a destruição, ela precisa vir, né, como por exemplo o arquétipo do destruidor, mas o arquétipo do destruidor, ele vem para quê? Ele vem para reconstruir. Então a gente tem que parar de colocar em deidades ou entidades os comportamentos que nós temos no nosso dia a dia. Então, quando ela leva, né, que a Madonna leva ali para o palco, esse simbolismo, então você vê lá que tem a cruz virada, não sei o que, ela está fazendo uma crítica a práticas e rituais que já existiam no passado, na história. Então, deixa de canalice de chegar aqui hoje e querer colocar isso, colocar a culpa dentro de uma determinada religião ou dentro de algum partido político, meu bem. Outra coisa que ela leva também, leva bastante a questão da sexualidade, né? Só que quando isso é exposto ali dentro do palco, o que acontece? Choca! Onde já se viu as nossas crianças verem isso? Que absurdo! E não sei o que, e lá. Mas aí o que acontece? Olha a crítica aí, olha o simbolismo por trás disso, que muitas pessoas não enxergam. Quando você está no altar, ou quando você está no púlpito, né, ali com a sua batina, com o seu terninho, com a sua gravata, tá belezinha, né, a paz. E por trás disso? Por trás tá ali, ó. Desculpa até ter que fazer isso aqui, mas é a realidade. É isso que ela leva pro palco. Ah, mas é muito pesado, puxado. Não sei. Faça suas reflexões. Tenta compreender a mensagem que ela está trazendo. Reflita, faça sua crítica em cima disso. E o que é isso? Quando isso vem à tona, vem ao público, o que vem junto? A projeção. Porque daí o que vai manifestar? A sombra. A sombra é manifestada. E qual que é a sombra? Coletiva. Então a sombra coletiva vem à tona. Vocês estão conseguindo perceber? Todas essas conexões, o tanto de conteúdo que a gente consegue extrair de tudo isso e a importância, né, da gente trabalhar o autoconhecimento, da gente entender essas questões de consciência, a gente entender outros assuntos também, outras matérias, outras disciplinas, porque tudo está o quê? Interconectado. Nós não estamos separados de tudo isso. Então talvez você esteja me vendo aqui agora, você fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, você tem, eu tenho, todos nós temos. Porque às vezes você está vendo algum movimento, você está vendo alguma coisa e você está sendo omisso. Quando a gente fala, por exemplo, de processo de autoconhecimento, desse mergulho para dentro de nós, para trabalhar esses aspectos sombrios em cada um de nós, isso, né, e sobretudo quando a gente fala de consciência, tá cheio aqui de canal, né, falando sobre espiritualidade, expansão da consciência. Isso na prática tem que virar o quê, gente? Comportamento. Estudar espiritualidade, expansão da consciência, precisa e tem que haver uma mudança de comportamento. Se você está estudando expansão da consciência, se você está estudando espiritualidade, e você não está obtendo, né? Se você não está pegando esse conhecimento e transformando em comportamento, sinto muito lhe dizer, para o que você está fazendo, ou com quem você está fazendo, de onde você está fazendo, para. Para porque não está rolando, não está funcionando. Então, se converter, voltar para Deus, se converter em Cristo, é isso. É mudança de consciência. É aprender com o comportamento de Cristo. É fazer como Cristo fazia. Isso é voltar para Cristo. Isso é voltar para Deus. À medida que você se relaciona com as coisas, é aquele resultado que você vai ter. Você já tentou, por exemplo, fazer um exercício? Né? Faz um exercício também. Será que se tirasse todos nós, seres humanos aqui do planeta Terra, sem destruir, sem nada, tá? Faz de conta que a gente, fez assim, a gente saiu. Será que a natureza por si só entraria em harmonia novamente?
Sim ou não? Então a gente tem que ter essa consciência que somos seres de relações, que eu preciso de você, que você precisa de mim, que a gente se relaciona com a natureza. Nós precisamos da natureza, a natureza precisa de nós. Nós precisamos dos animais, os animais precisam de nós. Será que não dá para a gente se relacionar saudavelmente com isso? A gente está destruindo a nossa casa, o nosso espaço, o nosso lar, em nome da ganância, em nome do dinheiro, em nome do poder. E aí vocês querem justificar esses nossos comportamentos dizendo que alguém está fazendo um show, está fazendo um ritual, ou que é alguma religião de matriz africana, que é Deus, que Deus está irado, que Deus vai descer e vai bater em todo mundo que está fora. Ô, gente, um pouco de empatia com as pessoas. Vocês que são fanáticos e que estão falando isso daí, quando você fala que a ira de Deus está descendo, né, sobre os perversos, sobre os injustos, sobre aqueles que se afastaram de Deus, vocês já pararam para pensar que pode ter pessoas religiosas, até mesmo da mesma doutrina que você lá? E aí? Então essa pessoa é perversa? Essa pessoa é injusta? Ela está afastada de Deus? Olha como que é sem noção que vocês estão falando, o quanto que não faz sentido. O quanta hipocrisia tem dentro de um discurso dele, de um discurso desse, de uma fala dessa, de uma visão dessa. Como eu falei, ou é muita canalice, ou essas pessoas elas estão realmente desprovidas de muita habilidade cognitiva. Não é possível. Expansão de consciência é isso, gente. Expansão de consciência, ela exige da gente uma mudança de comportamento. Tá? E percebam que tudo isso, né, é arquetípico. É arquetípico está onde? Está dentro do inconsciente coletivo. Tá? E nós estamos aqui. Então, a gente precisa ir tomando consciência dessas coisas, trabalhando o nosso lado sombrio, e à medida que cada um de nós vai trabalhando, né, os nossos aspectos, o que acontece? Isso reflete, vai refletindo no tom, vai refletindo na comunidade. Agora, o que não dá é a gente ficar assistindo esse show de horror que estão fazendo e não fazer nada com isso. Não estou falando, pelo contrário, de novo, não é tomar partes, mas pelo menos faça suas reflexões. E aquilo que você sabe, sobretudo, compartilha com outras pessoas. Né? Então, quando vem, por exemplo, alguém falar pra você, e aí você tem que fazer uma análise também. Perceba que tudo é uma análise, porque tem pessoas que você não vai conseguir conversar. Quando alguém chegar e falar, não, mas você viu porque... Não, você chega pra pessoa e fala assim, cara, mas com base em que você tem essa informação? Tem pessoas que vai dar, a pessoa vai falar, ó, porque... Tem lá na história, quando aconteceu isso, não sei o que, lá. Então você consegue até trocar com essa pessoa. Ou seja, vocês agregam informação. Porque você entrega e essa pessoa também te entrega. Então, a gente troca informação, o que acontece? A gente agregou mais informação, a nossa consciência expande. Mas tem pessoas que você não consegue ter esse diálogo. Porque quando ela vem com um discurso, e normalmente o discurso é pronto, que você vai questionar, a pessoa já começa a gritar, e não sei o que, lá. Cara, não perca o seu tempo. Porque aquela pessoa não está no momento onde ela consegue fazer essa troca, onde ela consegue dar e receber. Então, por exemplo, vim aqui fazer um conteúdo como esse, e eu sempre reforço aqui, eu não sou a dona da verdade, principalmente da verdade absoluta. Mas eu quero trazer aqui para você uma reflexão. Pega o lado A, pega o lado B, coloque esses dois para conversar, faça suas reflexões, tenha criticidade para isso, e aí sim você tira suas conclusões. Pega o que serve, pega o que não serve, pega o que serve, né? Descarta o que não serve, e assim a gente vai trabalhando. O que não dá, pessoal, é a gente continuar dentro de uma sociedade, por exemplo, que continua trabalhando em cima do medo e da culpa. E o que eu fico mais triste, de verdade, é as pessoas utilizarem de uma tragédia, sobretudo
para justificar os seus comportamentos, e o que mais me entristece mesmo, sabe? É que às vezes eu fico até confusa. Às vezes eu falo, cara, eu tenho esperança na humanidade. E às vezes eu penso que não. E perceba como é um movimento dialético que eu também trabalho em mim, porque eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas trabalhando em cima da dor e do sofrimento do outro, fazendo um marketing pesado sobre isso. Tem muitos movimentos acontecendo, pessoal, principalmente aqui nas mídias, que no fundo as pessoas não estão interessadas, sabe, realmente no que está acontecendo. As pessoas estão interessadas em mais money, grana, dinheiro, lucrar, você entendeu? Terem acessos, né, a cargos políticos e um monte de coisa. Um monte de coisa. Abra os olhos. Quando você estuda, quando você está atento com você mesmo, né, você consegue ficar atento com as situações também. Conseguir perceber onde é manipulação, onde não é, onde há maldade, onde não há. Entende? Porque, infelizmente, é assim, é um processo que o ser humano tem que trabalhar dentro de si. É como eu falei, são forças. Como é que você canaliza essa força dentro de você e como é que você direciona? Então, quero deixar essa reflexão, tá? Principalmente sobre essas questões do show da Madonna que eu te falei. Estuda mais, procura saber, como eu reforço aqui, a importância da gente estudar simbologia, estudar mitologia, estudar os arquétipos. Mas não dá pra ser de forma rasa, pessoal. Você entendeu? Tem que ir aprofundando, toma tempo, você entendeu? Vai mexer muito com as suas crenças. À medida que você está estudando, vai ter momento que vai te dar revolta. Você mesmo vai ter que olhar para os seus aspectos. E tá tudo bem. É o caminho. E aí a gente vai melhorando. Isso é voltar para Cristo. Isso é estar em Deus e com Deus. Então, vou encerrar aqui, deixando essa reflexão para vocês. E é isso. Triste. Triste mesmo, mas que a gente possa fazer, né, e continuar fazendo o nosso trabalho com muita seriedade. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.